Olá galera, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de anatomia humana. Nesta videoaula eu vou passar para vocês os ligamentos de membro inferior. Então nesta aula eu vou passar os principais ligamentos do membro inferior, né, começando ali pela articulação sacroiliaca, né, a articulação coxo-femoral, a articulação do joelho, a articulação do tornozelo e também a articulação dos ossos do pé. Tudo bem? Começando então com a região do quadril, né, da pelve, nós temos ligamentos que servem para unir o osso sacro ao osso do quadril. Tá? Existem outros ligamentos também que unem as últimas vértebras lombares, ou seja, a L4 e a L5, também, né, no osso do quadril, só que já foi esses ligamentos ele é passado quando se fala de ligamentos de tronco. Tudo bem? Então, quais os ligamentos principais aqui que nós podemos observar que unem, né, que prendem o osso sacro aos ossos do quadril? Né? O primeiro ligamento que nós podemos observar é este ligamento aqui, ó, né? É esse ligamento todo raiado, tá? E esse mais espesso, né, que sai aqui do sacro e vem se prender, ó, em todo o osso íleo, né, do quadril. Então, todo esse ligamento aqui, ó, né, tanto esse mais espesso, quanto esses outros aqui, né, raiados, esse ligamento é chamado ligamento sacro-ilíaco dorsal. Sacro-ilíaco dorsal. Correspondentemente, existe o sacro-ilíaco ventral, que é este anterior aqui, né, que fica voltado para a parte interna da pelve. Tudo bem? Então, esse ligamento é o sacro-ilíaco dorsal. Só que do osso sacro se originam mais dois ligamentos que vão se prender também no osso do quadril. Um desses ligamentos ele vai descer aqui, ó, para se prender no túber isquiático, ó, tá? Que é do que pertence ao osso isquio do quadril. Então, este ligamento que se prende no túber isquiático é chamado sacro tuberal. Tá? Sacro tuberal. E existe um outro ligamento que ele se origina, né, que ele sai aqui do osso sacro e ele vai se prender aqui na espinha isquiática, né, do osso do quadril. Esse ligamento aqui, que nós conseguimos visualizar ele melhor numa vista anterior, né, ou medial, esse ligamento é chamado ligamento sacro-espinhal, porque ele se origina, né, ele sai do osso sacro e ele vai se prender aqui na espinha isquiática, tá? Na espinha isquiática do osso do quadril. Então, os ligamentos da pelve, né, os mais importantes aqui que nós temos que observar, né, unindo o osso sacro com o osso do quadril, portanto, então, o sacro-ilíaco dorsal, né, que é todo esse raiado e esse mais volumoso aqui, né, o sacroilíaco dorsal. Este que vem para o túber isquiático, que é o sacro tuberal, e um outro que vai lá por dentro, né, ó, pela frente, que é o sacro espinhal. Ó. Tudo bem? Aqui é uma peça natural, né, que dá para a gente também, né, localizar um pouco mais de dificuldade por causa da imagem, né, mas nos laboratórios de anatomia, né, os alunos eles podem visualizar de uma maneira bem tranquila esses ligamentos. Mas aqui dá para a gente visualizar alguns ligamentos. Ó. Então aqui nós temos o sacro-ilíaco dorsal, né, ó, nós temos um pedaço do osso ilho aqui, ó. Então aqui nós temos, né, um pedaço também do osso sacro, então o sacro-ilíaco dorsal, o sacro tuberal, ó, né, o sacro tuberal, e esse anterior aqui, ó, que nós vemos somente um pedaço, é o sacro espinhal. Então sacro-ilíaco dorsal, sacro tuberal e o sacro espinhal. Existem alguns outros ligamentos também, né, que estão na pelve, né, estão presentes na pelve, que unem, né, os ossos do quadril entre si. Então aqui nós temos, né, os dois ossos pubis, né, do quadril. Entre os ossos pubis existe uma cartilagem, que é o disco interpúbico.
né? Ele fica exatamente nas faces sinfisiais de cada osso, né, do osso púbico. Então, esse disco é o disco interpúbico. Porém, existe um ligamento superior e um ligamento inferior. Este ligamento superior é chamado ligamento púbico superior. Então, é só este pedaço aqui, ó, né? Ligamento púbico superior. Tá? Este ligamento inferior, ele é chamado ligamento púbico, porque está no osso púbico, né? No osso pubis, só que ele é arqueado, ele parece um arco. Ó. Então, este inferior é o ligamento púbico arqueado, e este superior é o ligamento púbico superior. Tá? Aqui nesta imagem ainda, né, nós conseguimos visualizar outros ligamentos, como este aqui, ó, né, tanto de um lado quanto do outro, que é o sacro ilíaco ventral. Né? Nós vimos na primeira imagem que existe, né, dorsalmente o sacro ilíaco dorsal, e aqui ventralmente existe o sacro ilíaco ventral. Né? Este ligamento aqui, só para dar uma recapitulada, né, para que vocês possam entender a imagem como um todo, este ligamento que passa, né, que une os corpos vertebrais anteriormente, é o ligamento longitudinal anterior. Vejam que ele não fica somente nas vértebras, ele vai até o sacro, né, até na face ventral do osso sacro. Aqui nós temos, né, um ligamento, né, unindo, né, a última vértebra lombar com o osso ilho, né, que é o ligamento ilho-lombar, né, ilho-lombar, tudo bem? Que já foi falado na videoaula de ligamentos de membro, ligamentos de tronco, tudo bem? Um outro ligamento também que nós podemos observar aqui é este ligamento fino, né, que ele está preso tanto na espinha ilíaca antero-superior e vem se prender aqui no tubérculo púbico, né, aqui do osso púbico, tanto de um lado quanto do outro. Este ligamento fino ele é chamado ligamento inguinal. Né, eu só esqueci de colocar aqui na descrição, mas este é o ligamento inguinal. Tudo bem? Ligamento inguinal. Bom, agora nós partimos então para a articulação coxo-femoral, que é a articulação entre o fêmur e o osso do quadril. Tá? Os primeiros ligamentos que nós podemos observar na articulação coxo-femoral, que é a articulação do quadril, são ligamentos capsulares. Né? Novamente repetindo, ligamentos capsulares são ligamentos que eles estão misturados com a cápsula articular. Né? Então, você consegue identificar, né, de acordo com a direção das fibras, mas você não consegue isolar eles sem danificar a cápsula articular. Então, os ligamentos capsulares que nós podemos observar na articulação coxo-femoral são 3. Né? E esses ligamentos, eles unem, né? Eles fortalecem ainda mais a cápsula articular, prendendo o fêmur aos ossos do quadril, tanto ao osso ilho, quanto ao osso púbico, quanto ao osso isquio. Então, se nós observarmos nessa imagem à direita, nós estamos visualizando a articulação coxo-femoral numa vista anterior. E na vista anterior, nós podemos observar este primeiro grupo de fibras aqui, ó, né, que está se prendendo tanto no osso ilho quanto no fêmur. Tá? Este ligamento capsular é chamado ligamento ilho-femoral. Ilho-femoral, porque ele está vindo lá do osso ilho e se prendendo aqui no fêmur. Um outro ligamento que nós conseguimos observar é este ligamento inferior aqui, ó, que ele está saindo aqui do osso púbico e se prendendo no fêmur. Este ligamento inferior é chamado ligamento pubo-femoral. Pubo, de osso púbico, femoral. Né? Então vejam que anteriormente nós podemos ver dois ligamentos capsulares. O ilho femoral, né, todo o ilho femoral, e o pubo femoral. Numa vista posterior da articulação coxo-femoral,
nós observamos este ligamento aqui, ó. Ó, tá vendo? Este ligamento aqui, que está se prendendo aqui no osso isquio e no fêmur. Este ligamento é chamado isquio femoral. Ligamento isquio femoral. Então vejam que a articulação coxo-femoral, além de apresentar a sua cápsula articular, como toda articulação, né, sinovial, tem a cápsula articular, essa articulação ela vai apresentar 3 ligamentos capsulares. 2 que são visualizados numa vista anterior e um que é visualizado numa vista posterior, né, que são os ligamentos ilio-femoral, pubo-femoral e o isquio-femoral. Quando nós abrimos a cápsula articular da articulação coxo-femoral, ou também chamada articulação do quadril, nós conseguimos observar que esta articulação ela vai apresentar um ligamento intracapsular. Tá? Então, nas definições de ligamentos, nós temos ligamentos capsulares, que são aqueles que eu já passei, né? O ilio-femoral, o pubo-femoral e o isquio-femoral. Algumas articulações apresentam ligamentos extracapsulares, né? Que não é o caso dessa articulação aqui. Porém, essa articulação ela vai apresentar um ligamento intracapsular, que é um ligamento que está dentro da cápsula, dentro da articulação. Este ligamento intracapsular da articulação coxo-femoral, ele é chamado ligamento da cabeça do fêmur, ou, né, muitos livros trazem, muitos atlas trazem, como ligamento redondo do fêmur, ou redondo da cabeça do fêmur. Tá? Então, vejam que este ligamento é esse aqui, ó. Tá? Então, nós abrimos a cápsula articular, fizemos um movimento aqui, né, para poder observar, então, o ligamento. É este ligamento aqui. E este ligamento ele vai estar preso aonde? Ele vai se prender aqui na fóvea da cabeça do fêmur e lá no acetábulo, na parte mais funda do acetábulo, que é na fossa do acetábulo. Tudo bem? Então, este ligamento é um ligamento intracapsular, que é chamado ligamento da cabeça do fêmur ou ligamento redondo do fêmur. Ok? Partimos então agora para a articulação do joelho. A articulação do joelho ela é a articulação mais complexa que existe das articulações sinoviais. Tá? Por quê? Quando nós observamos as articulações sinoviais, a maior parte delas vão apresentar somente algumas estruturas básicas, como uma cápsula articular, né? As cartilagens articulares revestindo os ossos, a cavidade articular, o líquido sinovial, ligamentos extracapsulares, né? Então, é uma coisa básica. Algumas articulações elas vão apresentar, além de todos esses elementos básicos, elas podem apresentar ligamentos extracapsulares, né? Como no caso da articulação do cotovelo, por exemplo. Ela apresenta a cápsula articular e apresenta também ligamentos extracapsulares, né? Que são os ligamentos colaterais ulnar e colateral radial. Algumas articulações vão apresentar um disco articular e assim vai. Só que a articulação do joelho ela é mais complexa, porque ela, além de apresentar todos os elementos básicos, ela apresenta também ligamento capsular, ligamento extracapsular, ligamentos intracapsulares e uma estrutura fibrocartilaginosa, que é o menisco. Tá? Então, vamos começar primeiramente observando a parte externa do joelho. Tá? Primeiro a gente começa numa vista anterior e depois a gente vai para uma vista posterior. Numa vista anterior, o que nós estamos observando aqui é toda a cápsula articular. Toda a cápsula articular com algumas bolsas de gordura. Né? E nós conseguimos observar o quê? Que aqui nós enxergamos 3 ligamentos principais. Este ligamento anterior é um ligamento que ele se prende no osso patela e aqui na tuberosidade da tíbia. Este ligamento é um ligamento capsular, porque ele está misturado com a cápsula articular. Né? Esse ligamento é chamado ligamento patelar. Então, o primeiro ligamento que nós observamos na articulação do joelho é o ligamento patelar, que é um ligamento capsular. Existem mais outros 2 ligamentos, que são ligamentos extracapsulares, que nós observamos nas laterais. Ó.
tanto esse, que se prende no fêmur e na fíbula, como este aqui, ó, né, em meio em diagonal, que se prende no fêmur e na tíbia. Este ligamento que se prende na tíbia é chamado colateral tibial. E este que se prende na fíbula, na cabeça da fíbula, né, é chamado colateral fibular. Tá? Então, esses ligamentos são ligamentos que nós conseguimos visualizar numa vista anterior. Numa vista posterior, nós conseguimos enxergar mais dois ligamentos capsulares. Tá? Esses dois ligamentos capsulares são esses aqui, ó. Existe esse, tá vendo? E esse aqui, ó. Tá? Este ligamento, bem no centro, né, em oblíquo aqui, ó, é chamado ligamento poplíteo oblíquo. Né? Ligamento poplíteo porque ele está na fossa poplítea, que é a parte côncava, né, funda, posterior do joelho. Então, ligamento poplíteo, só que como ele está no sentido oblíquo, ele se chama oblíquo. Então, não é tão difícil, né, nomear este ligamento. Ligamento poplíteo oblíquo. Só que existe esse outro ligamento aqui, ó, que ele forma um arco, tá? Ele é encurvado. Então, este ligamento é chamado ligamento poplíteo arqueado. Ligamento poplíteo arqueado. Nesta imagem aqui, né, novamente, né, a gente consegue perceber que a visualização acaba ficando um pouco mais difícil. Mas dá para a gente visualizar. Olha só. Aqui nós temos o ligamento poplíteo oblíquo, né, ó, poplíteo oblíquo. E aqui, ó, nós temos o ligamento poplíteo arqueado. Ó. Oblíquo e o arqueado. Tudo bem? Quando nós abrimos a cápsula articular, nós retiramos, né, a cápsula articular e também os ligamentos capsulares, né, ou seja, patelar, poplíteo oblíquo, poplíteo arqueado. Sumiram daqui agora. Então, quais ligamentos que nós vamos conseguir enxergar? Os extracapsulares, que eles estão independentes, né, da cápsula articular, que é o colateral fibular, né, que é esse bem fininho aqui, ó, e o colateral tibial. Tá vendo? Ó, colateral tibial. Só que agora o joelho, né, a articulação do joelho, vai apresentar ligamentos intracapsulares. E esses ligamentos intracapsulares, eles são chamados de ligamentos cruzados. Só que existe um anterior e um outro posterior. Então, aqui nós temos o joelho numa vista anterior e que nós enxergamos quem? O ligamento cruzado anterior, que é um ligamento intracapsular, né? Ó, cruzado anterior. E aqui nós enxergamos um outro ligamento, agora numa vista posterior. Este ligamento aqui, ó, é o ligamento cruzado posterior. Vejam que numa vista posterior nós temos dois ligamentos, né, intracapsulares. Nós temos esse, que é uma flecha dupla aqui, e este outro fininho aqui, ó. Tá? Somente este mais grosso que é o cruzado posterior. Esse outro ligamento fino aqui, ó, é um ligamento que ele está saindo do menisco e se prendendo no fêmur, lá na fossa intertrocantérica. Este ligamento, então, como ele sai do menisco e se prende no fêmur, é chamado ligamento menisco femoral. Tá? Menisco femoral posterior, porque ele está numa vista posterior. Então, menisco femoral. Então, esses são os primeiros três ligamentos intracapsulares do joelho que nós visualizamos. O cruzado anterior, o cruzado posterior e o menisco femoral. Tá? Além desses ligamentos, nós conseguimos observar o quê? Os meniscos, né? Que são estruturas fibrocartilaginosas que ficam entre os côndilos do fêmur e da tíbia, tanto medial quanto lateral. Então, essa estrutura aqui no meio, ó, né, um pouquinho mais larga, é o menisco, tudo bem? E nós temos o menisco medial e nós temos o menisco lateral. Né? O menisco lateral está na mesma reta que a fíbula, que é um osso lateral. Então, o menisco femoral, lateral e o menisco medial. Aqui numa vista superior, nós estamos observando somente o quê? Da tíbia para baixo. Tá? Então, nós estamos vendo numa vista superior e nós estamos visualizando especificamente quem? Os meniscos. Né? Ó,
Isso aqui é um menisco e isso aqui é outro menisco, tá? Este é o menisco lateral, ó, por causa da fíbula aqui, né? E este aqui é o menisco medial. Mas como que nós podemos visualizar qual é qual? Pelo tamanho, né? Qual dos dois é maior? Este aqui da esquerda. Então, este aqui é o menisco medial, porque ele é maior, tá? Este outro menisco aqui é menor, então ele é o menisco lateral. Observa que aqui anteriormente, ó, nós temos um outro ligamento também, mais um outro ligamento. Tá? Este ligamento fininho que fica anteriormente aqui, ó, é chamado ligamento transverso do joelho. Tá? Então, olhando numa vista superior, nós conseguimos visualizar o menisco medial, que é maior, o menisco lateral, que é menor, o ligamento transverso do joelho, além da gente conseguir observar quem? O cruzado anterior, né, ó, cruzado anterior e o cruzado posterior. Tudo bem, pessoal? Agora, então, chegamos na articulação, tanto na articulação do tornozelo quanto da articulação dos ossos do pé. Nas articulações do tornozelo e dos ossos do pé, nós temos mais ligamentos aqui que vão estar unindo os ossos, né, tanto a tíbia quanto a fíbula, os dois ossos nos ossos do tarso, né, os ossos, né, entre os ossos do tarso e também os ossos do tarso com os ossos do metatarso. Então, começando aqui, né, observando o pé numa vista lateral, tá? O primeiro ligamento, os dois primeiros ligamentos que nós podemos observar são ligamentos que unem a tíbia com a fíbula, tanto anteriormente quanto posteriormente, que são os ligamentos tíbio-fibulares. Então, nós temos este ligamento aqui, ó, é o tíbio-fibular anterior, né, ele une a tíbia na fíbula anteriormente, e posterior nós temos aqui o ligamento tíbio-fibular posterior. Tá? Nesta imagem aqui nós temos aqui, ó, o tíbio fibular anterior e aqui, ó, o tíbio fibular posterior. Tudo bem? Depois nós vamos ter o ligamento talofibular. Então é um ligamento que ele vai prender, né? Ele vai unir o osso talos, né, com a fíbula, tanto também anteriormente quanto posteriormente. Então nós temos aqui, ó, o talo fibular anterior e o talo fibular posterior. Aqui nós observamos, né, ó, o talo fibular anterior, né, é esses dois aqui, né, o talo fibular anterior, e aqui nós temos abaixo, né, do tíbio fibular, nós temos o talo fibular posterior. Tá? Talo fibular anterior, talo fibular posterior. Talo fibular anterior, né? Aqui não dá para ver o posterior. Tudo bem? Depois nós temos um outro ligamento que é chamado calcâneo fibular. É este ligamento aqui, ó, que se prende no osso calcâneo e no malelo lateral da fíbula, que é este ligamento aqui, ó, tá? Que é o calcâneo fibular. Tudo bem, ó? Então, tanto dá para ver nesta imagem, né, um pouco mais aproximada, quanto nessa imagem aqui um pouco mais afastada. Calcâneo fibular. Depois nós temos o ligamento plantar longo. É um ligamento que fica na planta do pé. Tá? O plantar longo, que é este aqui de baixo. Tudo bem? Ligamento plantar longo. Depois nós vamos ter vários outros ligamentos aqui, né, ó, que unem, né, entre os ossos do tarso entre si. Né? Cada ligamento vai apresentar um nome, mas é como eu falei, né, não há necessidade agora no momento que se saiba todos esses ligamentos, a não ser, né, que o estudante, após a sua graduação, ele for se especializar exclusivamente em articulações do pé. Tá? Então, não vou passar o nome de todos eles agora, certo? Mas tem alguns aqui que são mais interessantes que dá para a gente visualizar, que são ligamentos que unem os ossos do tarso com os ossos do metatarso. Né? Então, são esses ligamentos aqui, ó. Todos esses daqui, ó. Tá?
são os ligamentos chamados de ligamentos tarso-metatarsais dorsais. Né? Tarso, metatarsais, dorsais. Então, são esses daqui, ó. Esse, né? Esse menorzinho aqui, tá? Então, são todos ligamentos tarso-metatarsais dorsais. Né? Aqui a visualização está um pouco mais difícil, né? Mas são esses daqui, ó, tá? São esses mais próximos do metatarso aqui. E depois existem também os ossos que ficam entre os metatarsos, né? Parecido com aqueles que ficam entre os ossos do metacarpo na mão. Então, esses ossos, ó, entre um metatarso e outro, existe um ligamento, ó, né? Que são chamados de ligamentos metatarsais dorsais. Tudo bem? Que são já esses mais aqui, ó, né? Já nos ossos do metatarso. Se nós observarmos o pé numa vista medial, né, nós enxergamos alguns outros ligamentos. Observem aqui, ó. Aqui nós temos a tíbia, tá? E aqui nós temos o osso talos, certo? Que vem desde aqui até aqui na frente, ó, o osso talos. Existe um ligamento aqui posterior, tá, que vai unir o talos com a tíbia. Este ligamento é chamado tíbio talar posterior. Tíbio talar posterior, que nesta imagem aqui é esse posterior aqui atrás, ó, tá? Tíbio talar posterior. Mais medialmente, nós temos um outro ligamento, né, que vai unir a tíbia com o osso calcâneo, ó, tá? Este ligamento aqui é chamado tíbio calcâneo. Tíbio calcâneo, que é este ligamento aqui, ó, tá? Tíbio calcâneo, certo? Depois nós temos este outro ligamento aqui, ó, que vai unir, né, a tíbia com o osso navicular aqui na frente, ó, que é este ligamento aqui, ó, certo? Este ligamento aqui, ó, tá? Que é o tíbio navicular. Tíbio navicular. Então, nós temos aqui, ó, o tíbio talar posterior, o tíbio calcâneo, o tíbio navicular, e existe mais um outro que é bem fininho, quase meio que difícil de se visualizar aqui, que é este outro que sai da tíbia e vem no talo, só que anteriormente, né? Que é o ligamento tíbio talar anterior, que nesta imagem aqui é este aqui, ó, tá? É este ligamento aqui, ó, tíbio talar anterior. Então vejam que nós temos o tíbio talar posterior e um tíbio talar anterior. Nós temos um tíbio calcâneo e um tíbio navicular. Esses quatro ligamentos, né, ou seja, tíbio talar posterior, tíbio talar anterior, tíbio calcâneo e tíbio navicular, esses quatro ligamentos formam um único ligamento que é chamado ligamento deltoide do pé. Ligamento deltoide do pé. Então, esses quatro ligamentos formam o ligamento deltoide do pé. Ok? E existe mais um outro ligamento que nós podemos observar, que é o calcâneo navicular. Tá? Ou seja, ele se prende aqui no osso calcâneo e no osso navicular. É esse de baixo aqui, ó, tá? Calcâneo navicular, que no caso é este ligamento aqui, ó, tá? Este ligamento aqui, ó, ok? Que é o calcâneo navicular plantar, né? Porque ele já está voltado para a planta do pé. Ok, pessoal? Então, com isso, eu termino, né, a videoaula de ligamentos de membro inferior. Né? Então, nós vimos aí, desde a primeira videoaula, né, que nós começamos lá, ossos de cabeça, de tronco, membro superior e membros inferiores, e os ligamentos, né? Ligamentos de tronco, ligamentos de membro superior, ligamentos de membro inferior. Tá? Então, chegamos ao final dessa videoaula. Espero que a videoaula tenha solucionado as dúvidas de vocês, né, sirva como um facilitador aí para o aprendizado de vocês em relação aos ligamentos, que vocês tenham feito, né, as anotações, né,
acerca desses ligamentos e entendido, né, o porquê que existem esses ligamentos, que é justamente para unir os ossos, fortalecendo as cápsulas articulares que existem, né, e fortalecendo a união desses ossos, para que nós possamos fazer os movimentos e os ossos não se afastarem, né, e conseguir fazer todos os movimentos necessários. Tudo bem? A questão dos nomes dos ligamentos também é um negócio fácil, né? Porque é só você observar quais os ossos que estão se prendendo e aí você já facilita, né, a memorização aí do nome dos ligamentos. Tá ok, pessoal? Então, um grande abraço a todos, bons estudos, né? E fiquem com Deus e até a próxima videoaula.